Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos hoje à nossa frente um dos textos de grande complexidade, um texto muito difícil para muitos pastores, para muitas pessoas, inclusive um texto que algumas religiões deturpam. Muitas pessoas deturpam esse texto, querendo dar uma ênfase que não é a ênfase correta. Mas o texto vai nos mostrar na manhã de hoje que o Senhor Jesus, depois de tecer algumas lições aos seus discípulos, falando a respeito do discipulado, da importância de segui-lo, que o discípulo deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Depois dessas coisas todas, o Senhor Jesus, ele no interregno, ele vai trazer agora um momento a nós, em que há uma transfiguração, algo surpreendente que mostra a glória de Deus também a seus discípulos. No caso, 3 discípulos que eram os discípulos mais próximos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tinha 2 discípulos que depois seriam os apóstolos, mas dentre esses 12, havia 3 discípulos que eram aqueles mais achegados, que faziam parte de um núcleo mais próximo do Senhor Jesus Cristo. E o texto, então, ele vai nos informar que o Senhor tinha um propósito justamente naquele momento. O seu propósito era de orar. Então, o Senhor orava, falava com o Pai, e ele convida, ele conclama, ele chama, ele traz juntamente consigo 3 desses discípulos, Pedro, João e Tiago. E acontece um momento muito interessante, enquanto eles oravam, a aparência do rosto do Senhor, ela se transfigurou, é o que o texto nos informa, né? Essa aparência se transfigurou. Quando nós vamos ver o que significa essa palavra transfigurar, ela tem a ver com uma metamorfose, sabe? Então, na língua grega, é uma metamorfose. Por um momento, até mesmo a natureza humana, por um momento muito rápido, ela ficou, vamos dizer assim, subjugada e transpareceu o quê? A sua natureza divina, gloriosa, uma luz espetacular, uma luz maravilhosa. E tudo isso aconteceu justamente naquele momento, na presença daqueles discípulos também. É o que o texto nos fala. A sua roupa também resplandeceu com um brilho inusitado, com um brilho incomparável, algo que nunca tinha sido visto, nem imaginado. Ou seja, o seu corpo estava tão brilhante que a sua roupa, por conta dessa luz tão maravilhosa, a sua roupa ficou branca, mas de uma brancura que nem mesmo um lavandeiro conseguiria produzir tamanha cor brilhante e branca. Era algo inusitado e incomparável, algo nunca visto. E é o que o texto nos informa. E tudo isso aconteceu ali. E o que eu acho importante de frisar aqui, percebo, olhando para esse texto, é que existe uma intencionalidade em Jesus para ensinar aos seus discípulos e também nos ensinar algumas lições muito preciosas. E eu diria para vocês que a intenção de Jesus é mostrar que o centro de toda a revelação é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse, ela apresenta Jesus Cristo como o ápice, como a imagem do Deus invisível. Toda a Bíblia aponta para a pessoa maravilhosa do Salvador. E é isso justamente que nós estamos percebendo no texto e verificaremos ainda mais a miúde através da leitura do texto que está à nossa frente. Então é justamente isso que nós precisamos entender. O Senhor já os estava discipulando, mas nesse momento há uma experiência muito forte, uma experiência que seria algo que daria força para os seus discípulos
continuarem na sua jornada, na sua caminhada, inclusive enfrentando lutas, agruras, até mesmo a morte, porque nós sabemos que dos 12 discípulos, apenas João morreu de velhice, ele não enfrentou a morte, embora tenha sido torturado também. E aí o texto nos fala, depois de mostrar essa realidade tão linda e tão especial, algo fulgurante, no versículo de número 30, o texto vai nos dizer que então 2 varões falavam com ele, e a Bíblia especifica quem eram esses 2 varões: Moisés e Elias. Eu diria para você que Moisés é o representante, ou seja, do Antigo Testamento, mais ligado a quê? A lei, porque ele é o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. E também, meus irmãos, Elias, ele nos leva na direção dos profetas. Quem sabe Elias tenha sido o maior de todos os profetas. Moisés morreu aproximadamente em 1480 a.C. Elias, 900 anos. Olha que coisa, tanto tempo decorrido, e nessa manifestação tão especial, eles aparecem. Ou seja, eles que já estavam lá com Deus Pai, eles aparecem de maneira surpreendente, inusitada, diante desses discípulos e também do Senhor Jesus Cristo. Então, a lei e os profetas presentes ali. Importante dizer para vocês também que tanto a lei como os profetas, todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nele tudo converge, sabe? Então, na direção dele, todo o Antigo Testamento também fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas agora não mais uma cristofania. O que é isso, pastor? Você deve ter ouvido teofania, já deve ter ouvido, mas cristofania é um termo menos conhecido. Ou seja, são aquelas aparições do Cristo antes de ter nascido do ventre de Maria. Isso se chama teofania ou cristofania, né? E nesse momento aqui, irmãos, quando a gente olha para esse texto, versículo 31 vai nos dizer assim, veja comigo. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias, que falavam profeticamente a respeito da vinda do Messias, agora tiveram o privilégio de ver face a face o Senhor, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Aquilo que Moisés não pôde ver verdadeiramente no Antigo Testamento, né? Agora o texto fala que ele e também Elias tiveram agora um encontro real, vendo de fato o Messias prometido à casa de Israel, encarnado diante deles. Olha que privilégio! Eles que anunciaram a vinda do Messias, agora tiveram a oportunidade de estar diante do próprio Messias. E qual era o assunto, irmãos, que eles tratavam ali? Eles falavam a respeito da partida do Senhor Jesus Cristo e possivelmente também da sua ressurreição. Esse era o assunto que eles estavam tratando naquela hora. Veja que coisa curiosa, interessante da gente perceber nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a conversa era que ele não, obviamente, não poderia deixar de morrer, de se entregar, de enfrentar a cruz, coisa que o próprio Pedro tentou desestimular o Senhor Jesus a enfrentar. Pedro achava que a morte era o fim, que ele não deveria de fato enfrentar aquilo. A morte seria um símbolo de derrota e não de vitória, mas para nós a nossa vitória passa pela morte, pelo sofrimento, pela dor do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Então esse era o tema, era essa conversa, era esse assunto que eles estavam discorrendo ali, era o centro da conversa que eles estavam desenvolvendo. E aí o texto nos fala então, no versículo de número 32, Pedro e seus companheiros acharam-se premidos de sono,
Primeira coisa que eu tenho que dizer para você aqui, obviamente isso aconteceu altas horas da noite. Eles estavam orando já por algum tempo, e já era noite, já era tarde, e o que o texto nos fala, que o sono os atingiu. Eles ficaram sonolentos naquele momento, mas com muito esforço, ou seja, mas conservando-se, eles estavam tentando manter os olhos abertos, veja comigo, acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ora, gente, o que acontece aqui então? Nesse momento eles tiveram a oportunidade de verem quem? Moisés e Elias também. Veja que eles estavam orando com o Senhor, e naquele momento essa oportunidade maravilhosa surge diante dos olhos desses discípulos. Mas é curioso dizer que eles vão se encantar com essa presença fulgurante, maravilhosa, extraordinária, porque estavam vendo quem? Elias e também Moisés diante de si. E isso para nós é muito sugestivo, porque eles já possuíam quem, gente, com eles? O Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da criação, que é o centro das Escrituras, que é o Senhor da glória, como diz a Bíblia Sagrada. Mas eles se encantaram com aquilo, né? Ou seja, com a presença deles. E em segundo lugar, vamos dizer assim, eles deixaram quem? Jesus Cristo. Eles tinham o completo, eles tinham o permanente, eles tinham o cumprimento da lei, mas eles se encantam com Moisés e com Elias. E isso me faz pensar na Epístola aos Hebreus. Quem lembra, quem estuda conosco aqui, deve lembrar que a Epístola aos Hebreus, ela apontava para a realidade que Cristo é superior, que Cristo é supremo, que Cristo está acima da lei, dos profetas, dos anjos, né? Então, Ele está acima de todos, a supremacia de Cristo. E os cristãos hebreus estavam pensando em voltar atrás, em voltar aos rudimentos da lei, em voltar à lei. E o autor aos Hebreus escreve para mostrar, olha, vocês têm agora aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno. Vocês têm um Salvador com vocês, o Messias viram, e vocês estão querendo viver conforme os antigos viveram, presos às obediências da lei. De forma alguma, nós temos agora o que é perfeito, mas eu vejo que no ser humano existe essa tendência de nós não caminharmos por aquilo que a Bíblia nos fala claramente. Parece que a gente precisa receber arrepios, sensações, experiências. Irmãos, nada contra experiências, tá? Porque nós temos experiências com Deus. Deus mandou. Você ora a Deus e Deus responde sua oração. Isso é algo maravilhoso. Mas parece que às vezes nós temos uma profunda dificuldade de caminhar pela certeza da revelação, aquilo que já nos foi instruído, aquilo que nos foi ensinado. E por conta disso, muitos crentes, eles em lugar de estarem adorando a Deus de maneira lúcida, de maneira espiritual, mas lúcida, eles vão atrás de novidades. Eles não se contentam com aquilo que é claro na própria Bíblia Sagrada. Eles vão atrás de novidades. Eles acham que hoje nós temos revelações que podem se equiparar à Bíblia ou suplantar a Bíblia. Não sei se já viram isso por aí, mas é extremamente perigoso. Nós temos que caminhar pela certeza da Bíblia Sagrada e por aquilo que o Senhor nos ensinou. Hebreus diz que outrora o Senhor nos falou aos pais pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, Ele nos fala através de quem? De Jesus, de seu Filho. Então é isso que é importante que a gente entenda e que a gente compreenda. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa direção, é nela que nós devemos encontrar, de fato, a base para as nossas decisões e para que nós caminhemos. Eu não preciso que alguém me diga: o Espírito Santo está aqui. Por que, irmãos? Porque a Bíblia já me assegura essa verdade. Compreendeu? Essa é uma frase de efeito para sensibilizar as pessoas. Vocês devem lembrar de um hino antigo, um cântico antigo, que dizia assim:
Deus está nesse lugar. Deve lembrar, Deus está nesse lugar. Nesse lugar, o Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Pelo amor de Deus, misericórdia, irmãos. Eu preciso que o Espírito Santo me revele que Deus está nesse lugar. É uma infantilidade, é uma criancice espiritual. E parece que às vezes a gente não quer crescer, a gente não quer se desenvolver espiritualmente. E o Senhor, Ele discipulava aqueles que estavam com Ele. E o grande problema, a grande dificuldade que nós temos hoje é que a nossa vida realmente é muito corrida, eu não vou negar não. Então nós temos pouco tempo, a maioria de nós, de vir à igreja, de estar estudando em escola dominical, de estar estudando às quartas-feiras, e por isso um conteúdo muito importante para a nossa maturidade é desconhecido. Então pessoas que poderiam ser ainda mais usadas por Deus, elas se limitam por não conhecerem perfeitamente a Bíblia Sagrada, a teologia, a boa orientação que a Bíblia nos traz. E olhando para o texto, então, veja comigo, o texto vai nos dizer assim, que eles viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao retirarem-se de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E aí a Bíblia traz uma expressão, entenda essas peculiaridades da Bíblia, essas sutilezas. Olha o que o texto fala no finalzinho do versículo 33. Veja comigo. Não sabendo, porém, o que diziam. Pedro, ele fala uma coisa completamente desatinada. É como a gente fala hoje, no dia a dia, né? A gente pode dizer assim, fulano é meio sem noção. Ele está falando algo sem noção, sem entendimento. É o que está acontecendo aqui. Obviamente era gloriosa aquela presença, era muito bom estar naquele lugar, é inegável. Humanamente falando, talvez você puxando na sua memória, você vai lembrar algum momento que você viveu, né, natural, algum momento que você viveu com pessoas queridas, num lugar maravilhoso, num lugar aprazível, num lugar belo, paradisíaco. Até eu já vivi essa realidade. Quando eu estive, por exemplo, em Arraial do Cabo, eu fiquei encantado com aquela água. Que cor é aquela? Que beleza é aquela da natureza? Ao ponto de eu falar, meu Deus, eu vou ter que orar. E minha filha era pequenininha, ela me disse assim, eu falei, Esté, eu vou orar. E eu com ela na água. Ela disse, pai, mas precisa ser de olhos fechados? Eu falei, não, filha, pode ser com os olhos abertos, porque diante dessa beleza eu vou conseguir orar até melhor, engrandecendo a Deus, falando das maravilhas do Senhor que eu estou percebendo. Não, eu vou orar de olhos abertos. E aí eu orei, ela vinha comigo, era pequena na época, e eu orando, eu falei, meu Deus do céu, que lugar é esse? Coisa fantástica, extraordinária. Me veio uma vontade de glorificar a Deus tremenda naquele ambiente. E quando você ainda está num lugar como esse, e com pessoas que você ama, que você gosta, sabe, aquelas pessoas queridas, que maravilha. O que você sente à vontade? Meu Deus do céu, que não chegue segunda-feira, não é? Que não chegue segunda-feira, que eu permaneça aqui. Se eu pudesse viver essa cena para sempre, seria maravilhoso. É mais ou menos assim a ilustração, para que você compreenda o que estava acontecendo. Eles estavam extasiados, só que de uma maneira superdimensionada em relação à ilustração. Eles estavam encantados com tamanha beleza, traziam um gozo na alma, um prazer, e eles queriam ficar por ali. Por isso, a proposta que vem é de se fazer uma tenda para cada um. Eles achavam que aquela cena, ela seria perpétua, ela ia ter continuidade, não seria algo efêmero, como de fato foi, e a Bíblia nos explica em relação a isso. E aí, o texto então, ele vai nos dizer assim, que Pedro obviamente ficou fascinado, não há como negar, com a presença de Moisés e Elias ali na transfiguração. E no versículo 34, o texto nos diz, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Olha que coisa, veio uma nuvem, imagina a cena, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se
de medo ao entrarem na nuvem. Irmãos, a presença de Deus é tão gloriosa, tão maravilhosa, que não há como a gente não ter medo. Pastor, mas é Deus, que isso? Ele nos ama. Não tem jeito, é muita glória, é muito poder. Diante de sua presença, a nossa pecaminosidade, ela é evidente. Pode ser o homem mais santo desse mundo, pode ser a mulher mais santa desse mundo, ainda assim, diante dele, meus irmãos, as nossas precariedades ficam expostas. E eles tiveram essa realidade, eles ficaram envoltos por essa nuvem e ficaram tremendamente amedrontados, porque ouviram a voz desse Deus maravilhoso. E a voz do Senhor, meus irmãos, se você pensar na Bíblia, você vai lembrar, por exemplo, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Meu irmão, imagine você uma água poderosa, grandiosa. O poder que a água ela tem é impressionante. Como a água pode causar tantas coisas, benéficas e maléficas, mas pode. É muito poderosa a força das águas. Derruba, por exemplo, o que, gente? Não falou aí. Derruba tudo. Se for muita água, vai derrubar as casas, barreiras. Derrubam casas, barreiras, comportas. A água tem um poder tremendo. Isso é para expressar a força e o poder da voz do Senhor. E quando Deus fala, meu querido, não dá para ficar em pé, não dá para deixar de sentir a presença gloriosa e manifesta desse Deus. E é o Deus que nós acreditamos. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, olha, muito bom você estar aqui. Elias, Moisés, mas todos eles apontavam para Cristo, que é Deus. E vocês já têm Cristo. E vocês estão ludibriados, encantados com eles. Vocês estão assim, maravilhados, querendo ficar por aqui, Pedro. Mas aí o texto nos fala que se encheram de medo, porque a nuvem de fato os envolveu. E eles entraram na nuvem e aquilo foi uma experiência extraordinária. Versículo 35 nos diz: e dela veio uma voz, essa voz poderosa, dizendo: este é o meu filho amado, o meu eleito. É a mesma palavra, basicamente, que é dita quando do batismo do Senhor Jesus Cristo, com uma única diferença. A diferença aqui está no finalzinho do versículo. O que diz aí? A ele ouvi. Ou seja, a lei foi importante? Foi importante. Os profetas foram importantes? Sim, foram importantes. O Antigo Testamento? Sim, também é importante, maravilhoso. Faz parte dessa revelação que aponta para Jesus Cristo. Mas olha só, aquilo tudo era transitório. Não resolvia o nosso problema. Não nos dava a salvação tão desejada. Mas eu digo para vocês, ouçam a Ele, porque Ele é o meu filho amado. É a Ele que vocês devem ouvir, porque tudo que eu fiz foi para Ele. Como diz Romanos 11, 33 a 36. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, eternamente amém. A Ele, pois, a glória eternamente amém. É o verso 36. Portanto, eles deveriam ouvir Jesus Cristo. Eu pergunto a você nesta manhã: a quem você tem ouvido? Aos profetas desse tempo? Aqueles que dizem prever o futuro, o que vai acontecer? Aqueles que manipulam, aqueles que sugestionam? Vocês têm ouvido que os filósofos do nosso tempo, aqueles que trazem ensinos tão danosos à família, à igreja, pessoas que nós sabemos claramente que são inimigas da cruz de Cristo? São esses que vocês estão ouvindo? Aqueles que falam o falso evangelho,
Aqueles que não têm a coragem, com temor e tremor, de pregar o texto bíblico, como estamos fazendo hoje aqui, com toda a nossa limitação, porque preferem falar coisas que sejam meramente agradáveis aos ouvidos humanos. Não é o nosso papel, não é o nosso chamamento. É sermos, sim, fiéis a Deus, entendendo que Deus há de abrir o coração e o entendimento daqueles que são seus eleitos, para que eles entendam as Escrituras e assim vejam, percebam a importância da revelação que nós recebemos. É algo maravilhoso, que devemos então irromper em adoração a Deus, em louvores a Ele, em glórias e aleluias, porque Ele nos deu o privilégio de conhecer o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, não é proibido dizer glória a Deus, aleluia. O que é proibido é quando você fala glória a Deus e aleluia, quando o pastor está falando uma heresia. Eu lembro que um dia, quando eu era bem jovem, o pastor da nossa igreja, ele fez uma pantomima, ele fez uma encenação de uma pregação equivocada, errada, e ele começou a falar, e fazendo aquela encenação toda. Daqui a pouco a igreja quase que toda dando glória a Deus e aleluia. Ele falou: meu Deus do céu, eu disse que eu iria fazer uma encenação para eles verem como a coisa acontece. Eles estão dando glória a Deus e aleluia, eles não perceberam o que eu estou dizendo. Gente, que coisa terrível, terrível. E aí o texto então nos fala, versículo 36, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O que ele quer dizer aqui? Que naqueles dias, naquele momento, eles não contaram nada para ninguém. Mas essa experiência vivida por eles foi muito importante posteriormente, para que eles entendessem muitas coisas que Jesus havia falado anteriormente, mas naquele momento eles não falaram nada a ninguém. Mas, sumarizando o que foi falado, eu diria para você que, em primeiro lugar, o que nós vimos aqui de forma clara, esse é o primeiro ponto a ser lembrado e anotado por nós, que há vida após a morte. Se você tem esse receio, o que vai acontecer comigo? Como vai ser a minha vida após essa vida? Saiba de uma coisa, esse texto nos mostra que há vida após a morte. Eles estavam com Deus, Elias e Moisés, aguardando apenas o quê? O cumprimento da promessa, quando o Senhor retornar e buscar os seus, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Porque a igreja, meus irmãos, não é só aquilo que aconteceu a partir do Pentecostes. A igreja é um termo utilizado para todos os salvos de todas as épocas, Antigo e Novo Testamento. São salvos como nós, Elias e também Moisés. Então esse é o primeiro ponto também. Que esses que estavam vivos, eles estavam vivendo o quê? Na glória. Essa glória que en passant, eles puderam ter aqui, observar aqui, no momento da transfiguração, era a glória em que eles já estavam inseridos. Olha que coisa linda, eles já estavam em gozo. Terceiro ponto importante que nós não devemos nem podemos esquecer jamais: nem Moisés, nem Elias chegam perto da pessoa de Jesus. Eu quero dizer com chegar perto, eles não estão no mesmo nível de Jesus. Jesus é superior, Jesus é supremo, só Ele é digno de louvor e de adoração. Nós não precisamos mais, irmãos, fazer como algumas igrejas estão fazendo, colocando uma arca da aliança dentro da igreja. Isso é judaísmo. Não sei se vocês já viram isso, nunca viram isso. Tem igrejas que entram com uma arca da aliança e o povo vai a delírio. E alguns começam a adorar a arca da aliança. Como adorar a arca da aliança se nós já temos o Salvador conosco? Seria algo desatinado, infantil, tolo. Assim como Pedro aqui foi tolo,
encantado e inebriado com a presença de Moisés e de Elias. Irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Não tem desculpa para essas práticas nas igrejas. Pregadores usando talite, pastores usando solidel. Solidel é o kippah que o judeu utiliza. Tudo isso é veterotestamentário. Nós estamos na graça, nós estamos em outro período, em outra época. E olha que vocês sabem que eu amo a cultura de Israel, eu amo o povo de Israel, eu leio sobre Israel, sobre o judaísmo, leio, tenho que ler e gosto, sou enriquecido por esse conteúdo, sabe? Mas eu preciso dizer a vocês que isso é heresia. E eu fico muito preocupado se membros da nossa igreja estão frequentando tais lugares, porque isso é uma atitude que fere a nossa fé, a nossa crença. Esses lugares não devem ser frequentados por verdadeiros cristãos, tá? Não devem ser frequentados por verdadeiros cristãos. Eu diria para você ainda que ele é o ápice da revelação, que outra coisa importante dizer, que é um quarto ponto importantíssimo, é que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Se eu disser alguma coisa para vocês que não estiver de acordo com a palavra de Deus, rejeite, não aceite, por favor, não aceite e me corrija. E eu diria para você ainda nessa hora, Moisés quis ver Deus, como eu falei para vocês no início, mas ele não foi possível a ele. Mas agora ele teve a oportunidade de vê-lo em Jesus Cristo. E nós temos essa presença maravilhosa em nós, que é Jesus Cristo. E isso deve ser motivo de glorificação, de agradecimento e de exaltação. Essa presença, esse momento tão especial que eles tiveram, essa experiência mística, ela foi importante, sim, teve seu lugar naquele momento. Os discípulos estavam em formação, eles estavam sendo treinados, ensinados por Cristo, por Jesus Cristo. E aquela experiência tão gloriosa ali, a certeza da presença de Deus, Deus falando com eles, dizendo para ouvir o seu Filho amado, que era Jesus Cristo, aquele que ali estava, tudo isso trouxe um encorajamento necessário para que eles pudessem enfrentar todas as suas lutas, todas as suas aventuras que ainda estariam por vir. E assim também é com você hoje, e assim também é comigo hoje, irmãos, nós que aqui estamos, todos nós teremos lutas, todos nós seremos tentados, todos nós por vezes seremos inclusive sujeitos a ouvir alguma voz, algum ensino herético. Talvez em algum momento, pelas pressões da vida, muitos sejam desencorajados a prosseguir na fé. Mas a lembrança da Bíblia Sagrada, desse texto, fará com que nós tenhamos a coragem, a certeza de que Deus está conosco e Ele é Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis que inevitavelmente nós teremos que enfrentar. A partida de um ente inimigo, a separação, sabe? Essas coisas todas, uma enfermidade mais aguda, todas essas coisas dolorosas e difíceis que nós enfrentamos na vida. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, quando nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo foi tão amoroso, tão cuidadoso, Deus também foi para com esses discípulos, que não diferente de nós, por vezes falam bobagens, pensam bobagens e se deixam guiar às vezes por ensinos danosos e, diria eu, esquisitos. E nós precisamos voltar para a Bíblia e entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa orientação e que nos aguarda finalmente esse encontro maravilhoso com esse Deus
que eu diria para você, que é o Rei da Glória, que é o Senhor da história, que tudo está em suas mãos, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o idealizador da nossa salvação. Sabe, que ninguém pode roubar dos seus braços, ninguém pode nos tirar essa salvação, nem mesmo nós podemos fazer isso, porque o Senhor já nos elegeu, já nos escolheu em Cristo, e é o Senhor que persevera conosco, porque é de uma forma que a gente não consegue deixar a fé, a gente não consegue abandonar no Senhor, a gente por vezes passa lutas sim, passa problemas sim, mas a gente não consegue de jeito algum. Nós temos decepções, nós temos ingratidões, mas ainda assim a gente não consegue, porque esse amor é muito maior, e é Ele que nos enreda, é Ele que nos laça, é Ele que nos cobre, é Ele que nos guarda. Irmãos, é algo extraordinário que nós temos em Cristo Jesus, e isso deve ser motivo para nós de contentamento, de alegria e de felicidade, porque aprove ao Senhor revelar essas coisas aos pequeninos como eu e como você também. Vamos neste momento, irmãos, fechar os nossos olhos e orar, nos preparando para o momento da Santa Ceia, para aquele momento tão especial que nós somos chamados à mesa, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nessa hora, todos nós, inclusive eu e os oficiais, nós estaremos confessando os nossos pecados, as nossas faltas, à luz do Espírito Santo, não à luz da nossa própria consciência isolada, porque se fosse assim nós poderíamos participar sem discernir o corpo, ou então nós poderíamos participar ou não participar por conta do receio de estar pecando e não ter perdão. Por isso a nossa oração, o nosso autoexame é a luz do Espírito Santo. O autoexame não é para nos alijar da mesa, mas é para nos trazer de forma consciente à mesa e perdoados pelo Senhor. Oremos, pois. Senhor Deus e Pai Celestial, nesta hora, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, confessando, ó Deus amado, os nossos pecados, Pai, as nossas faltas que cometemos, ó Pai, ó Deus querido, mesmo sabendo que não deveríamos agir assim. Faltas por pensamentos, pecados por omissão, transgressões, ó Deus amado, também, ó Deus, por prática. Por isso tudo nós te pedimos, Pai, perdão nesta hora. Tenha misericórdia de nós, Pai, que o Teu Espírito Santo, que sonda o nosso íntimo, nos ajude, Pai, ó Deus, nesta hora, para que façamos, ó Deus, a confissão dos nossos pecados diante de Ti. Perdoa, Pai, mais uma vez te pedimos, quando por vezes julgamos pessoas indevidamente, quando por vezes temos o coração endurecido e não queremos ouvir a Tua palavra, preferimos às vezes caminhar na nossa própria visão, no nosso próprio entendimento. Pai, perdoa-nos, Pai. Nos ajuda, ó Deus, é o que nós te pedimos nesse instante. Ó Deus, dá-nos um coração, Pai, sensível, Pai, à Tua palavra e à Tua voz, Pai. Queremos ouvir sempre a Tua voz, que é a voz diretiva para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é assim que nós te oramos. Pai, nos ajuda, Pai, a elogiarmos mais do que criticar, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a levantar mais, ó Deus amado, do que aterrar, ó Deus, pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nesta hora. Nos ensina a viver, ó Deus, em comunhão, em amizade, ó Deus, a conviver bem com os nossos amigos, Pai, e familiares também.
nos ajuda na construção, Pai, de um lar, ó Deus, que seja de verdade agradável aos Teus olhos, Pai. E tudo isso, Pai, nós oramos assim, porque entendemos que o empecilho, por vezes, é a dureza do nosso coração, Pai. Ó Deus amado, é uma postura de não querer mudar. Por isso nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai. Nós choramos assim, em nome santo do Senhor. Amém. Quero convidar os presbíteros José Maurício, Isaías, presbítero Alfredo, que venham à frente, e o reverendo Ricardo também.